Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Eu estou utilizando aqui, olha, um fio de espessura número 6, mas você pode trabalhar com barbante comum ou qualquer outro tipo de fio e pode seguir o mesmo passo a passo, tá? Para fazer o anel mágico, vou deixar uma sobra de fio, fazer uma volta completa. A próxima volta eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar, deixando o fio que vem do novelo mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, buscar o fio que vem do novelo e fazer uma laçada na agulha. Agora vou pegar o fio que vem do novelo e passar na laçada que estava na agulha. Após fazer aqui o anel mágico, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Dessas 5 correntes, 2 são para formar o ponto alto e 3 para ficarem de espaço. Se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, então faça 6 correntes aqui no início, porque é importante que no final fiquem sobrando 3. Lacei o fio na agulha, agora vou fazer dentro do anel mágico um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha novamente. Dentro do anel mágico faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha, volto dentro do anel mágico. Se você fez a argola com 4 ou 5 correntes, é só ir fazendo esses blocos dentro da argola, tá? Fiz aqui, olha, completando aqui mais um bloco com 3 pontos altos. Esse aqui já é o terceiro bloco com 3 pontos altos, sempre separado por essa alça com 3 correntes. Agora, 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, e agora faço somente 2 pontos altos e não 3, tá? Esse próximo bloco só com 2 pontos altos, desse jeito. 3 blocos completos com 3 pontos altos, o próximo bloco só com 2, porque eu vou completar com esse início aqui, olha, as correntes que eu fiz no início, tá? Então vou pegar a ponta do fio desse anel mágico, fechar e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 5 que eu fiz para começar o trabalho. Se você fez o início com 6 correntes, finaliza na terceira, assim ficam sobrando 3 correntes aqui no início também, tá? Vou finalizar com ponto baixíssimo. Veja que agora eu tenho 4 blocos com 3 pontos altos. Nesse último aqui que tinha somente 2 pontos, eu completei com essas correntes aqui que formaram mais um ponto. Vou alongar esse fio um pouquinho, vou ajustar esse anel mágico, olha, puxando a ponta de fio. Isso aqui é a vantagem de começar o trabalho com anel mágico, porque o início fica bem fechado. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente, ficaram sobrando 3, então eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 3 correntes, introduzindo a agulha de cima para baixo. Faço o ponto baixíssimo, vou alongar um pouco essa laçada e vou fazer um ponto baixo, que assim ele fica um pouco mais alongado. Eu postei um vídeo aqui no canal outro dia e me perguntaram por que esse ponto baixo com essa laçada um pouco mais alongada. É porque essa laçada aqui vai completar o ponto alto que eu vou finalizar a volta. Então ele ficando um pouco mais alongado, ele fica na metade do ponto alto e não aqui no pé do ponto. Mas quando completar essa volta eu vou mostrar para você o porquê certinho desse ponto mais alongado. Após o ponto baixo, então, eu vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha. Aqui no mesmo espaço eu vou fazer bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer somente uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntes e vou fazer bloco com 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Faço 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, volto no mesmo lugar e completo esse leque fazendo mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço de 3 correntes. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, um leque nesse canto então formado por 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos. Uma corrente de espaço, vou nesse próximo espaço de 3 correntes e faço do mesmo jeito. Leque com 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. Como aqui é uma repetição, eu estou fazendo um pouco mais rápido já para mostrar ele aqui, que fica exatamente igual a esse anterior que eu fiz, explicando cada um dos pontos, né? Olha só, completando aqui mais um leque então com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos, exatamente igual
esse anterior. E eu vou fazer o próximo também do mesmo jeito. Uma corrente de espaço e faço o leque. Completei então mais um leque, olha, todos eles ficam exatamente iguais. Agora no próximo vou fazer uma corrente, eu preciso completar esse leque aqui do início, que eu fiz um ponto baixo, 4 correntes e 3 pontos altos. Então eu preciso que ele fique exatamente igual a esse, por isso eu preciso fazer mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Esses 2 pontos, a primeira fase do ponto, olha, eu não posso alongar muito esse fio aqui, tá? Senão ele fica muito diferente abrindo essas laçadas. Então eu faço a primeira fase mais ajustada, olha, eu deixo bem ajustado aqui próximo ao ponto, né? Não alongo muito, deixo bem ajustado onde eu vou fazer o ponto, faço a primeira fase, aí sim eu alongo um pouco mais para ficar da altura dos pontos que eu estou fazendo e completo o ponto alto. Faço do mesmo jeito com o próximo ponto também, deixo bem ajustado a primeira fase e completo o ponto alto. Agora, olha, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar na primeira corrente que fica logo após esse ponto baixo mais alongado. Eu vou finalizar aqui para você ver que por ter essa laçada mais alongada, olha só como ele fica na mesma direção que as laçadas dos outros pontos altos e fica bem perceptível esse início e final de cada volta, tá? E se você tem agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, aí facilita ainda mais porque fica ainda mais discreto. Veja que após o segundo ponto alto eu estou alongando o fio, vou cortar e vou finalizar aqui com agulha de tapeceiro. Aqui já fica também o truque para fazer a finalização, tá? Para ficar fácil fazer o acabamento com todas as pontas de fio, porque estamos trabalhando com cores, né? Então sempre trocando a cor do fio, e aí tem gente que tem essa dificuldade para fazer esse acabamento. Veja que eu pulei a primeira corrente, vou na próxima corrente pegando os 2 fios assim na parte de cima da corrente, passo todo o fio de trás para frente. Agora eu vou pegar em cima do último ponto alto e vou passar na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com a agulha na parte de trás. Com o fio já na parte de trás, eu vou só costurar esse fio até que ele chegue o mais próximo possível da ponta de fio inicial. Assim facilita bastante fazer esse acabamento. Veja que eu vou passar aqui, olha, nesse acúmulo de fio desse mesmo bloco com 3 pontos altos, mas tome cuidado para não puxar muito essa ponta de fio aqui, tá? Só ajustar para não repuxar o ponto alto. Veja só, olha, só para ficar ajustadinho aqui igual os outros pontos e não repuxar esse último ponto, tá? Aqui na frente fica certinho o bloco. E eu vou continuar costurando ele, olha, até chegar aqui, olha, passando por baixo desse fiozinho aqui, importante passar por baixo desse fio para que ele não escape aqui para a parte que fica aparecendo lá na frente. Aqui já está ótimo, olha, eu posso tirar aqui o fio da agulha, amarrar as 2 pontas de fio juntas e assim eu não tenho estresse para fazer esse acabamento aqui com 2 pontas de fio, porque eu posso amarrar as 2 pontas ao mesmo tempo. Cuidado, o primeiro nó você não aperta bastante, só ajusta, o segundo aperta um pouquinho, agora o terceiro você pode apertar bem. Apertei bem o terceiro nó, vou só cortar a sobra. Eu tenho aqui então 2 voltas feitas com essa cor mais escura. Na próxima etapa eu vou trabalhar com a cor mais clara e dessa vez, olha, eu não vou fazer volta completa, tá? Veja que eu vou deixar uma ponta de fio e segurar então a agulha já na posição que eu vou trabalhar e segurando o fio também a ponta de fio, olha, com a mão que eu estou segurando a agulha. Vou fazer 2 voltas aqui com o fio na agulha, veja que eu estou fazendo essas voltas aqui, puxando o fio para minha direção, tá? Desse jeito, deixo ele bem firme aqui na agulha e vou começar em qualquer um dos cantos. Veja aqui, 2 voltas na agulha, vou introduzir a agulha aqui em um dos cantos, vou buscar o fio que vem do novelo, agora vou pegar o fio novamente e passar em 2 laçadas, tirando uma que já está na agulha. Alongo um pouquinho, vou pegar o fio que vem do novelo novamente, passo em mais 2 laçadas, desse jeito. Ainda seguro aqui um pouquinho, olha só, não precisa ficar puxando esse fio, tá? Só para ele não voltar aqui e desfazer essa laçada. Vou laçar o fio na agulha, agora já posso até soltar e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Aqui no vídeo, se você clicar, você consegue diminuir a velocidade desse vídeo, tá? Então você consegue rever esse ponto de uma forma mais lenta. Veja que eu fiz mais 2 pontos altos e o primeiro ponto alto é na verdade um falso ponto alto, ele não fica diferente desses outros. E agora eu posso seguir normalmente, olha, com uma corrente de espaço, vou no próximo espaço e faço o bloco com 3 pontos altos. A partir desse bloco aqui, desse início, independente da forma que você escolher e fazer, tá, dá certo. É só diferente porque o ponto fica diferente, fica com um aspecto melhor aí no trabalho, tá? Então você escolhe e aí pode seguir em frente. Veja que eu tenho o mesmo bloco aqui então com 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de 3 correntes e vou fazer um leque com 3 pontos altos, 2, 3 correntes de espaço
e faço novamente 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Importante sempre girar o trabalho, né? Não fazer esse leque completo sem girar o trabalho aqui na mão, senão esse canto já vai ficar torto e girando fica certinho. Veja que eu fiz leque então com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos e vou seguir para a próxima lateral. Uma corrente de espaço, no espaço de uma corrente faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço. No próximo canto eu vou fazer somente um bloco com 3 pontos altos porque eu só faço 2 laterais com essa cor, tá? Então, bloco com 3 pontos altos. 2, 3. Importante, eu esqueci de falar aqui no início, mas você tem que trabalhar o começo aqui, né, olha, com o lado certo, tá? Não comece deixando essa peça aqui do centro no avesso, tá? Essa peça do centro, então, já virada do lado correto que ela precisa ficar. Fiz esse bloco, então, olha, veja que eu fiz 2 laterais, comecei com um bloco de 3 pontos altos, terminei com um bloco de 3 pontos altos também. Vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, mas eu não vou seguir aqui para a próxima lateral. Lacei o fio na agulha antes, vou virar o trabalho e vou no próximo espaço de uma corrente e faço o bloco com 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Veja que eu tenho aqui no canto uma alça com 3 correntes. Se no seu ficar repuxando, pode fazer uma alça com 4 correntes. Inclusive, eu ensinei isso aqui no vídeo que eu postei na semana passada, né, que eu postei aqui no canal anteriormente. E aqui, se ficar repuxando, pode fazer as 4 correntes, que não tem nenhum problema, mas faça o teste aí se ficar assim certinho, tá? Não precisa fazer mais correntes para não ficar muito folgado os espaços entre um bloco e outro. Fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou no próximo espaço aqui de uma corrente e faço novamente bloco com 3 pontos altos. Aqui, olha, essa segunda carreira, gente, é facinho, né? Todo o trabalho segue essa repetição de bloco com 3 pontos altos no espaço de uma corrente. Então, uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 3 correntes e vou fazer aquele leque com 3 pontos altos, 2, 3, 3 correntes de espaço. Essa maneira aqui de fazer esse leque do canto nunca muda, nem todas as voltas. Sempre que chegar nesses espaços de 3 correntes, precisa fazer o leque completo, com 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos. E vou seguir para o próximo espaço. Uma corrente de espaço, faço o bloco. Não saia daí porque tem a explicação aqui para fazer o acabamento com essas 2 pontas de fio novamente, tá? Super fácil. Olha, 3 pontos altos, uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço, faço 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de espaço e agora, olha, lacei o fio na agulha, eu vou fazer ponto alto na direção do primeiro ponto alto que eu fiz com essa cor, tá? Pegando então em cima do primeiro ponto alto, desse jeito, veja que eu deixo o fio aqui para o lado da borda. Vou buscar o fio que vem do novelo, faço a primeira laçada, vou passar debaixo dessa ponta de fio que eu vou fazer o acabamento e pegar o fio que vem do novelo novamente e passar nas 2 laçadas, ele já vai puxar esse fio para ele começar a subir, né, para onde vai ficar a próxima ponta de fio. Agora eu deixo ele aqui na frente, busco o fio que vem do novelo e passo dentro das 2 laçadas. Ficou desse jeito a ponta de fio. Agora, olha, veja que eu tenho somente uma laçada na agulha, só que agora eu vou trabalhar com esse fio aqui, olha, vou colocar ele aqui no dedo, posicionar, vou pegar ele e passar nessa laçada que tem na agulha, desse jeito. Agora, puxando as 2 pontas de fio, desse jeito, ó, não puxa uma mais do que a outra, tente puxar as 2 juntas, ele vai fazer um nó aqui na pontinha, olha, e eu tenho a alça com 3, que seria, né, no caso, com 3 correntes que eu tenho aqui no início, aqui no final também, e as 2 pontas de fio já ficaram juntinhas e amarradas aqui, eu posso só cortar esse fio que vem do novelo, olha, deixando uma sobra, para que eu possa trabalhar com a próxima cor, mas as 2 pontas de fio já ficaram juntas, viu? Que não precisa dor de cabeça aí na hora de fazer a finalização, o acabamento com essas pontas de fio. Tenho aqui então a segunda cor já nesse bloco já completa. Para começar a próxima volta, né, então com uma cor de um tom mais claro do que eu utilizei agora nessa volta aqui, mas se você quiser também fazer de modo inverso, né, fazendo mais claro no início e escurecendo para a borda, dá certo também. Veja que essa última carreira aqui, olha, ela está no avesso, tá? O centro do trabalho está do lado correto e a última carreira no avesso, então eu preciso começar aqui no mesmo canto que eu terminei para ficar certinho o trabalho. Vou posicionar a agulha já do jeito que eu vou trabalhar, vou segurar a ponta de fio e fazer 2 voltas. Veja que a agulha está em cima do fio. E faço a primeira volta, a segunda volta. Vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo,
Agora, pego novamente esse fio e passo em 2 laçadas. Vou pegar o fio novamente, passo em mais 2 laçadas. Tenho aqui a ponta de fio, não preciso ficar repuxando, só posicionar para ela não desenrolar aqui desse ponto que eu terminei de fazer. Vou laçar o fio na agulha e fazer mais 2 pontos altos aqui no espaço de uma corrente. No início, para quem nunca fez esse ponto aqui, falar, isso aí é muito difícil. Mas é mais fácil fazendo do que olhando, tá? Então, tenta aí. Se você não conseguir, começa aí com as correntes para dar a altura do ponto alto que dá certo também, tá? Fiz o bloco com 3 pontos altos. Veja que eu só escondi uma ponta de fio. Essa outra aqui, com essa cor que eu estou trabalhando, fica no alto desse ponto. E essa fica aqui posicionada para que eu esconda ela na hora de fazer com o fio de cor branca, tá? Se você quiser, pode puxar assim, esconder as 2 pontas, mas eu acho que fica formando muito volume aqui, olha. Por isso que eu não escondo essa ponta junto com a outra, tá? Como eu já fiz aquele acabamento, depois é só cortar essa ponta de fio. Veja que eu tenho então o bloco com 3 pontos altos, mas se você tem alguma dificuldade em fazer esse falso ponto alto, pode fazer o início com 3 correntes que dá certo também. Para seguir para o próximo bloco, eu vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer bloco com 3 pontos altos normalmente. Aliás, essa carreira aqui, nessas 2 carreiras, é exatamente igual o que fizemos com a cor anterior, então aqui é só repetição, só relembrando então como faz a finalização dessa carreira com essa cor. Veja que fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou começar fazendo o ponto alto, olha, em cima desse ponto que eu fiz aqui. Se você começou com correntes, né, no alto da segunda ou da terceira corrente aí que você utilizou para fazer o ponto alto. Mas passa esse fio aqui, olha, para a borda e pega deixando ele na parte aqui de fora, tá? Desse jeito, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo e faço a primeira parte aqui do ponto alto, olha, vou passar a laçada, desse jeito, agora pegando por baixo dessa ponta de fio que eu deixei aqui, olha, eu vou passar por baixo dessa ponta de fio, vou buscar o fio que vem do novelo e vou passar normalmente nas 2 laçadas que está aqui, olha, somente para subir com essa ponta de fio para lá, olha, desse jeito. Agora, deixando ele aqui na parte do avesso da peça, né, que é essa parte aqui do avesso, vou buscar o fio que vem do novelo novamente, completar o ponto alto. Veja que ele ficou aqui na lateral, olha a ponta de fio. E agora eu vou pegar essa ponta de fio, tá, que está sobrando, não é mais o fio que vem do novelo, e vou passar nessa laçada que está na agulha. Pego o fio que está sobrando, passo na laçada, e agora puxo as 2 pontas de fio juntas. Deixa eu posicionar aqui na bancada para você ver que eu vou puxar as 2 pontas de fio juntas, e ele aperta aqui na ponta, olha. Deixando esse ponto alto aqui perfeito. E aqui eu só preciso cortar a ponta de fio que vem do novelo para depois esconder ela com a próxima volta. Veja que eu fiz novamente esse acabamento na ponta do fio. Tenho aqui então já 3 cores nesse quadradinho que eu estou fazendo com o degradê de cores. Para começar a próxima etapa, eu vou começar com o fio de cor branca e agora eu não preciso começar nesse canto que eu terminei porque eu vou fazer uma volta completa, tá? Então eu vou começar, olha, aqui no canto que eu trabalhei com a cor mais escura, mais no centro. Mas você pode começar, por exemplo, nesse canto aqui também, tá? Ou em qualquer um dos outros cantos. Mas para facilitar ainda mais aí a visualização, eu não vou começar aqui no espaço onde temos mais pontas de fio, porque aqui eu utilizo para esconder essa ponta de fio. Temos um total de 3 correntes, eu vou introduzir a agulha na primeira corrente, das 3 que temos aqui no canto, vou pegar o fio, posicionar no dedo deixando uma sobra, que é suficiente para fazer o acabamento, e vou buscar o fio e passar então dentro da primeira das 3 correntes. Ficou desse jeito, olha, a ponta de fio fica solta aqui, tá? Depois a gente faz o acabamento com ela. Não preciso esconder essa ponta de fio agora. Veja que eu vou deixar um pouquinho mais alongada essa laçada e vou fazer um ponto baixo pegando, olha, dentro dessa alça, busco o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Aqui você já matou a charada, né? Fiz o ponto baixo, vou fazer 4 correntes, 2, 3, 4, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Mas por que não começou então com o falso ponto alto, né? É porque aqui eu preciso completar essa volta, finalizar essa volta aqui, para ficar ainda mais discreto. Se eu começar com o falso ponto alto, dá certo também, mas dificulta na hora de fazer o acabamento de fio com as 2 pontas. Então, para facilitar, eu começo desse jeito, mas dá sim para começar com falso ponto alto, só que depois precisa finalizar as pontas de fio separado para não formar volume no avesso da peça. Fiz o bloco com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço o bloco com 3 pontos altos. Logo mais à frente, a gente começa a trabalhar nas cores, né, que trabalhamos o degradê. Veja que eu estou fazendo bloco com 3 pontos altos nos espaços, independente do que tenha. Se é uma corrente ou se foi formado aqui por canto, veja que nesse próximo canto, por exemplo, eu vou fazer somente bloco com 3 pontos altos. 1,
2, 3. Faço uma corrente de espaço e sigo direto para o próximo espaço. Veja que eu tenho a ponta de fio, então já vou puxar ela aqui, olha, para posicionar ela para que eu esconda essa ponta de fio com esse próximo bloco, tá? Faço o bloco com 3 pontos altos, já escondendo essa ponta de fio. Olha, fiz o bloco com 3 pontos altos, essa ponta de fio aqui já ficou debaixo desse bloco, então depois eu só preciso cortar, que não vai ficar aparecendo. Como já foi feito o nó, não vai ficar soltando, mas é claro, se você quiser pode dividir ela em duas aqui, amarrar ainda mais para ficar mais firme, tá? Vou fazer uma corrente de espaço, vou para o próximo canto aqui, olha, um canto formado, né, como se fosse uma alça de 3 correntes e tem as duas pontas de fio. Vou deixar uma para cada lado para não formar volume. Vou laçar o fio na agulha e vou começar fazendo o bloco com 3 pontos altos nesse mesmo espaço, escondendo uma das pontas de fio, olha, desse jeito. 1, 2, 3. 3 correntes de espaço, 1, 2, 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 3 pontos altos no mesmo espaço e agora escondendo a outra ponta de fio. Veja que elas não ficam juntas para fazer o nó, mas é claro, se você quiser deixar as duas juntas para fazer um nó, para deixar mais reforçado, pode, mas cria mais volume. Desse jeito não vai ficar soltando, é só cortar as pontas de fio, não precisa mais fazer nó, entendeu? Vou fazer uma corrente de espaço e vou seguir fazendo o contorno, do mesmo jeito. Bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. Quando chegar no canto, eu faço o leque normalmente. Eu vou fazer a volta completa e aí eu mostro para você como finalizar essa volta com agulha de tapeceiro ou com agulha comum aí, deixando a agulha de costura, né, para deixar bem discreto o início do trabalho também e o arremate perfeito aqui com as duas pontas de fio. Já estou chegando no final da volta, olha, fazendo os blocos com 3 pontos altos, né? Aqui no canto eu faço o leque completo, 3 pontos altos, 3 correntes de espaço, 3 pontos altos. Nos outros espaços todos, independente de como foram feitos esses espaços, eu faço somente bloco com 3 pontos altos. No final aqui eu preciso completar esse leque inicial, né? Após esse bloco faço uma corrente e vou fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Vou deixar essa ponta de fio agora, olha, de forma que eu já esconda ela com esses 2 pontos altos que eu vou fazer, tá? Só lembrando que a primeira fase desse próximo ponto alto eu preciso fazer mais ajustada, alongo um pouco mais e finalizo o ponto alto. Do mesmo jeito com o próximo ponto também. Aqui é exatamente igual à segunda volta que nós fizemos aqui, olha, com essa cor mais escura no centro, né? Faço também o próximo ponto alto. Se você não tem agulha de tapeceiro ou agulha de costura, finaliza na corrente que fica logo após o ponto baixo e assim completa esse bloco aqui no canto também. Mas se você tem agulha de costura, agulha de tapeceiro, vamos lá então fazer esse acabamento com agulha porque fica ainda mais discreto e a gente aproveita aqui para relembrar. Na verdade eu ensino a fazer esse acabamento em todos os meus trabalhos, mas é claro, de repente o iniciante chegou aqui justamente nesse passo a passo, então vamos ensinar também. Olha, eu vou colocar o fio na agulha, vou pular a corrente que está logo após o ponto baixo, a corrente vou na próxima, pegando de trás para frente, passo todo o fio e vou ajustar aqui, olha, esse ponto para ele ficar bem perto um do outro. Agora passo em cima do último ponto que eu fiz, do último ponto alto aqui, olha, desse jeito, e vou passar na corrente que está logo após o ponto baixo, saindo com a agulha já no avesso da peça. Agora eu vou ajustar aqui porque já consegui deixar aqui a visualização, né, olha. E assim fica perfeito aqui na parte de cima também fazendo essa finalização com agulha de costura ou agulha de tapeceiro. Com o fio no avesso da peça, olha só, eu só vou passar ele aqui nesse acúmulo de fio para que ele fique próximo a essa outra ponta, olha. Desse jeito, não repuxa aqui, tá? Para não repuxar o ponto aqui do meio e ficar diferente, né? Esse leque, olha, eu vou só ajustar desse jeito. Posso tirar esse fio da agulha, amarrar as duas pontas de fio juntas, tá? Que você pode fazer 2 ou 3 nó, mas não aperta muito esse primeiro para não repuxar esse fio. Só ajusta. Agora os próximos você pode apertar um pouco mais e depois cortar a sobra. Amarrei bem essa ponta de fio, não ficou repuxando, né? Agora eu só preciso cortar todas as pontas de fio. Mas é claro, se você sente que não está seguro aqui fazendo desse jeito, eu já corto desse jeito aqui. Mas se você acha que não está seguro desse jeito, deixa eu mostrar então aqui, antes de cortar essas pontas de fio, que você pode colocar esse fio na agulha,
essas pontas de fio, mas dá um pouco mais de trabalho nesse caso, mas se você quer, vale a pena também. Vou costurar, olha, introduzindo de cima para baixo, assim, nesse ponto, ou costurar de forma que eu pegue somente os fios, porque esse é o avesso da peça, né, para não aparecer aqui na frente da peça. Vou só costurar ele aqui um pouco, desse jeito, olha, assim ele não fica aparecendo lá na frente. Vou dividir esse fio em dois, deixando metade, olha, para cada lado aqui. E vou tirar metade, então, da agulha. A outra que sobrar eu vou passar em mais um fio para dar sustentação para o nó. Esse acabamento que eu faço aqui também, né, eu já mostro em todos os trabalhos, então facilita bastante. Vou passar em mais um fiozinho aqui e vou amarrar bem as duas pontas de fio. Se você sente que não está seguro desse jeito aqui sem amarrar, faça isso com todas as pontas de fio, dá um pouquinho mais de trabalho, mas claro, dá mais segurança aí também na hora de lavar a peça, né? Ou se for uma peça que vai ficar num local onde é mais pesado, né? A pessoa vai pisar muito e tal, então assim também fica mais seguro. Você pode lavar mais vezes na máquina também com segurança, mas desse jeito aqui eu uso, não fica soltando, posso lhe garantir, então pode fazer desse jeito. Tá na hora de cortar, puxa um pouquinho assim, olha, para que a pontinha volte e fique escondida, tá? Desse jeito aqui. Corto todas as pontinhas de fio. Tenho aqui então o quadradinho pronto, né, com esses tons de azul aqui no centro e só uma volta com o fio de cor branca, né? Eu fiz duas voltas com o fio de cor mais escura, depois duas carreiras com cada uma das cores. Mas aqui, olha, se você for emendar esse trabalho para fazer um tapete, uma colcha de cama, uma capa para almofada, por exemplo, quando emendar, então, vai ficar com duas carreiras, com duas voltas, no caso, de cor branca, e assim consegue manter o padrão de todas as outras cores também, né, na quantidade, e manter uma regularidade aí nas cores. Na descrição do vídeo eu vou deixar também o link ensinando a fazer a emenda desses quadradinhos. Tá no final desse vídeo aqui também aparece aí para você o link para você fazer a emenda dos quadradinhos, então vale a pena assistir porque tem maneiras diferentes e isso influencia em como você vai finalizar aqui a última volta. Tem uma emenda que é feita com uma agulha de tapeceiro, tem a outra que é feita com ponto baixíssimo. Nesse tipo de emenda você pode finalizar todos os quadradinhos, mas tem uma emenda que você faz aqui a união desses quadradinhos já na última volta, então você não pode sair finalizando todos os quadradinhos, então vale a pena dar uma olhada. O link está aqui em cima, ou se você clicar no vídeo ele aparece aqui na lateral também, tá? Mas está na descrição e no comentário fixo aqui embaixo desse vídeo também. Eu espero você no próximo passo a passo. Um forte abraço!